Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 24 de agosto. Agradeço a presença dos colegas vereadores, aos servidores da casa, Aline e André, Dora que se faz presente também. Boa noite especial aos que nos acompanham também via Facebook. E neste momento eu peço ao vereador Silvino Marostica para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Só Cristo pode salvar. A misericórdia, a intervenção de Deus. Mas agora é sem a lei que está manifestada a justiça de Deus, que identifica pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os crentes, pois não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que se realiza em Jesus Cristo, que Deus apresentou como vítima de propiciação pelo seu próprio sangue, mediante a fé, a fim de manifestar a sua justiça pela remissão dos eleitos passados, suportados por Deus, a fim de manifestar a sua justiça no tempo presente, de maneira a ser reconhecido justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Peço à vereadora, secretária Ivanita Vedana para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Hoje, senhor presidente, não temos nada a ser lido, nenhum expediente, nenhum projeto, nada a ser lido. Passamos para a aprovação da ata número 1279/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Aprovada por todos os vereadores a ata número 1279/2020. Passamos para o pequeno expediente com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores desta casa, o Dora aqui presente e as pessoas que nos assistem por Face. Bom, eu vou comentar um pouco sobre a epidemia que nós estamos passando. Se falava quase há 4 ou 5 meses atrás que chegando em fim de agosto, em setembro, que nós poderíamos praticamente estar livres, que ia abrir tudo, as nossas capelas, que tanto lá fora estão falando que o pessoal não aguenta mais, que dizendo que está na hora de abrir para ir lá ver os patrimônios que nós construímos nas nossas capelas. E agora começou semana passada e essa semana eu estava vendo, estão falando do retorno das aulas também, mas assim, eu acho assim que vendo que em vez de diminuir, os casos estão aumentando, então eu vejo assim que vai ser difícil. Acho que vamos ter que esperar mais e ficar, dizendo assim, praticamente presos de novo, que eu vendo também hoje na RBS, o pessoal infelizmente não aguenta mais de ficar em casa. Então vamos ver quando que vai passar essa coisa aqui que está nos perturbando mesmo. Também eu vou falar um pouco, esses dias se falava muito esperando o frio, a neve, que tanto que o pessoal queria, mas para nós agricultores veio até uma pequena surpresa. Veio a geada, que para nós que somos quem trabalha com agricultura, a geada ela veio prejudicar frutas, principalmente aqui no nosso município. Quem trabalha com fruta teve umas perdas, não
todas as famílias, mas teve umas famílias ali que perderam bastante. O setor da uva foi, eu vejo assim que não foi muito perdido, mas foi, o Bordeaux ele já estava, ele estava bem mexido, então como eu dizia antigamente, e meio buti e andate. Então eu vejo assim, para uns, contente com a neve e a geada, para nós agricultores ficando triste. Mas enfim, vamos devagarzinho, até que o pessoal não cansa, vamos levando para frente. Também eu queria falar aqui, o colega César falou da placa ali do retorno da Sacarola. Eu estive sexta-feira, ou semana passada, ou quinta, não sei, uma noite, eu estive passando por lá, dando uma olhada para ver como que ficou aquela placa, se dá para enxergar o quê, mas assim, eu vejo assim, a minha opinião. Eu vejo assim que eu consegui ler tudo ali. No princípio, quando o colega falou da placa, eu até pensei, eu disse, acho que ele tem razão, porque tu pega na subida do morro e de repente tu não enxerga, mas eu não vi dificuldade nenhuma. Até foi falado, eu reparei em outros municípios, as placas da cidade, praticamente lá em Caxias também, elas estão todas no alto. Não se bota uma placa no lado. Então, assim, eu acho que para mim eu vejo assim que dificuldade sempre se tem, mas eu acho que não é tão fora como que foi falado. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ivanita Vedana. Meus cumprimentos ao presidente, aos colegas, funcionários, Dore e demais pessoas que estão nos assistindo. Aproveitando aqui o comentário do colega Dirceu, como não... Semana passada foi aprovado o projeto da rotatória da Sacarola. Também quero comentar alguma coisa. Eu também observei a placa. No meu ponto de ver, também eu não vejo ela assim que ela não tenha a visão. Mas cada um, ela ficou, porque eu acho que a Grazi me disse que ainda não está finalizada, ainda faltam umas luzes, aquelas no chão, refletores no chão, então ela já está ficando bonita. Ainda falta aqueles refletores no chão. O que eu percebi é aqueles carros estacionados que quando a gente sobe já é estreita e que a gente tem que fazer aquela curva lá, que tem que pegar depois, pegar à esquerda. E sempre tem carros estacionados. Aí fica complicado quando tem carros nos dois lados. Então, até aí eu pediria que fosse ao executivo que fosse faixa amarela para que não seja estacionado carro. Porque daqui a pouco passam um caminhão e um carro, como é que vão fazer e com carro estacionado? Não tem? O que isso há tempo que eu venho vendo e agora, a hora que vocês passarem ali, observem isso aí. Se ela é bem estreita e que tiver carro durante o dia menos, mas de noite eu acho que o pessoal está em casa e os carros estão quase sempre lá estacionados e fica um pouco difícil para o tráfego ali. Comentar também a exoneração da servidora Kátia, parabenizar ela pelo trabalho que ela tem feito nos mais de 24 anos.
o belo trabalho, a dedicação que ela tem feito, que eu acho que quem é mais os mais velhos, Silvino, ali o Pipa, que trabalharam aqui, era uma pessoa que ela nunca, pelo que eu vi, ela nunca fez uma diferença com ninguém. Ela tem feito o trabalho dela com muita dedicação e com muita dedicação ao município. Então, parabenizar ela, né? A Aline, que teve a oportunidade, né? A gente teve a oportunidade. Então, parabenizar ela pelo belo profissionalismo que ela doou pelo município. Mais um assunto, agradecer também o trabalho que a Emater vem desenvolvendo através, como que está tudo no meio dessa pandemia, principalmente o William e a Anísia, que a Anísia está com um grupo de mulheres, o grupo é muito grande, tem mais de 60 mulheres, e ela está fazendo tudo WhatsApp. Ela está, são receitas, são artesanatos, são muitas coisas que ela está fazendo para poder ajudar, ocupar as mulheres no meio, porque não são todas que no meio dessa pandemia tem alguma coisa a fazer. Então, um agradecimento a esta equipe da Emater. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Hildo Stangerlin. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, servidores desta casa, Aline e o André, Eudoro aqui presente. Realmente, eu quero também aqui dar o meu agradecimento à servidora Kátia pelo trabalho, pela dedicação dentro desta casa. Realmente isso faz parte da política. Eu digo que tanto trabalho que veio fazendo dentro da nossa Câmara de Vereadores, bem representada. Realmente agora de repente ele pega outra coisa dentro da política. Acho que a Kátia, para nós, foi uma grande pessoa, tanto se dedicou e trabalhou. Obrigado por tudo que ela fez. Também aqui eu quero agradecer a todos os colegas que realmente votaram no projeto da rotatória Sacarola. Acho que realmente quem passou lá também viu que está na reta final, está ficando bonito. Acho que é um nome que todo mundo está bem comum, que já se usava, sempre foi usado e realmente continue relembrando a ela pelo belo início que ela fez com aquele restaurante tipo colonial, comida colonial. Foi uma grande incentivadora, parte do turismo. Até hoje é bom que seja lembrada. Também aqui quero fazer um pouco de comentário sobre a semana que passou. Realmente uma forte geada, né? Colega vereador Dirceu. Realmente foram pessoas assim, que tiveram prejuízo. Quem tiver a sorte da neblina, que veio a neblina, porque quando a gente precisa da neblina, às vezes não aparece. A gente esperava que tivesse a neblina, mas não veio. Teve poucas famílias que se beneficiaram com isso, mas o restante, digo que perderam, por exemplo, os pêssegos, meixa, maçã, pareiras também do cedo. Então a gente lamenta muito o trabalho dos agricultores que realmente apostam no serviço e depende do tempo. Acontece que realmente o tempo fez um veranico, um verãozinho fora de época. Assim as nossas culturas realmente começaram a brotar, fazer o que tinha que fazer, porque dentro
do próprio veio a geada, mas dentro do tempo exato do inverno que estamos no inverno, mas só que o veranico ali veio fora de época. Então eu digo sempre que o que mais sofre são os agricultores. Eu digo sempre assim, nós não podemos perder a fé, a esperança que dias melhores virão. Nós somos sempre que quando a gente trabalha na agricultura, as coisas vão mal, esperamos que o ano que vem melhore. Era isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, Líneo, André, Doraci, que nos acompanha hoje presencialmente, e todos os que nos acompanham pelo Facebook. Bom, também fazer um comentário, assim como os demais colegas, sobre a semana que passou. Já tínhamos, ainda no início da semana, uma previsão de uma frente fria que se encaminharia aqui para a região e para grande parte também do estado, do país, né, ali da parte do sul. E não imaginávamos, de fato, que fosse ser algo tão forte e abrangente. Pelas notícias que tenho visto, vários municípios da região, né, quem tem, principalmente trabalha com frutas, as variedades mais precoces, foram bastante atingidos. Aqui em Nova Pádua, eu sei que já na sexta-feira pela manhã, o William, ali na Secretaria de Agricultura da Emater, já foi fazer um levantamento aqui no município para averiguar as perdas e vai estar conduzindo isso nos próximos dias. Porque a gente sabe que quando vem geada, a gente consegue ter uma ideia do que se perdeu, mas só se sabe exatamente a ponto de ter um levantamento confiável e de saber prejuízos depois de alguns dias, né? Então, a Secretaria da Agricultura já está fazendo esse trabalho e, pelo que o secretário comentou comigo, ali no Travessão Bara, Belvedere e parte do Mitzel foram as regiões aqui do município mais atingidas. As variedades precoces e outras mais sensíveis, como é o caso das ameixas, por exemplo, que realmente é difícil de salvar se a gente não tem irrigação, se não tem essa questão anti-geada, é muito difícil numa temperatura, numa situação como estava na última quinta e na última sexta-feira, em alguns locais sem enceração, sem neblina, é realmente muito difícil de salvar essas culturas. Então, a agricultura precisa bastante, né, do nosso apoio como poder público também. Nosso município, admiro bastante toda a classe desses trabalhadores, porque a gente tem que sempre esperar o ano que vem. Às vezes a gente investe e precisa sempre ficar esperando o depois, porque já há alguns anos, né, que a gente lida com algumas intempéries, alguns eventos que não estavam programados e é bem difícil mesmo. Falo assim até por experiência própria que não é fácil. A gente precisa apoiar, acho que é isso que eles esperam também dos nossos próximos candidatos, dos nossos próximos representantes, que da forma como o tempo e tudo está se encaminhando há algum tempo, a gente precisa sim ter um olhar bem atento para esses produtores. Também a questão da pandemia levantada pelo Dirceu, também acho que nós tínhamos uma expectativa, né, de na metade do ano já conseguir retomar várias coisas, já conseguir nos libertar um pouquinho da questão do isolamento, mas eu estive lendo algumas notícias que dizem que o Brasil está com a taxa de transmissão do coronavírus hoje sob controle. Depois de 16 semanas na zona vermelha, que significa uma zona de alto risco de contágio, a gente já deixou essa zona vermelha e também deixou os patamares de maiores estimativas de mortes. Então, já se tem, assim, pela parte assim, de alguns deputados também que comentaram, um otimismo em relação à desaceleração do contágio no país. A gente espera, então, que todos os setores produtivos e todo mundo possa, aos poucos, ir retomando suas atividades. Agora, com a passagem do inverno, acredito que também vai auxiliar bastante a questão do contágio. Também dentro disso, dessa questão produtiva e da renda das pessoas, nós estávamos comentando na última sessão a respeito de alguns exemplos a nível de Estado, a nível de país, de gestão dos recursos públicos. E hoje a gente viu hoje não, né? Esses dias a gente viu um bom exemplo da nossa Câmara dos Deputados, que depois do Senado derrubar o veto que
vetava, enfim, o reajuste dos servidores públicos até 2021. A Câmara manteve o veto e então esses servidores não receberão reajuste. Imaginem que só esse veto, para que eles não recebam reajuste, para esse congelamento, faria com que a gente conseguisse pagar auxílio emergencial para 66 milhões de pessoas. Então, é um impacto bem grande e isso é para realmente mostrar para nós que quando o poder público quer, principalmente nas instâncias superiores, às vezes pequenas ações têm um grande impacto. A gente já tinha tomado essas providências aqui na casa e hoje a gente vê em larga escala nas instâncias superiores quanto isso impacta na vida das pessoas. Era isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, Aline, André, Dora que nos acompanha, realmente eu acho que cabe aqui relatar os comentários de vocês, os comentários todos, enfim, consistentes com a nossa situação no nosso país. Acho que vai de encontro do momento que a gente vive, sim, hoje com essa pandemia, relatado por vocês também, que a gente vê uma decrescente no nosso país dessa pandemia. Se esperava que nesse momento aqui do ano, obviamente, já se tivesse quase zero dessa doença ali, a gente poderia já movimentar muito mais a economia do nosso país e as coisas poderiam já funcionar como era da maneira anterior, mas a gente espera, sim, a gente vê que realmente os casos estão diminuindo e com certeza a gente espera que o mais breve possível saia principalmente a questão da vacina, da proteção das pessoas. Isso seria muito importante, porque até que não exista uma prevenção médica, acredito que esse vírus ele vai continuar se propagando, pode ser de maneira um pouquinho menor, mas ele vai continuar circulando no país, enfim, nas regiões. Então a gente espera que quanto antes essa vacina ela apareça. E também na questão dos nossos agricultores, sim, bem relatada por vocês aqui, se não chegasse essa pandemia e toda a situação, a gente viu ali esse mês aqui, esses dias passados aqui, sexta, sábado, aí com essa geada, e a gente sabe que por mínima que seja a perca, ela sempre existe. A perca ela existe, não se diz que foi uma perca grande, mas a perca ela existe, sim. O mínimo que se tem perdido já é o suficiente para se entristecer dentro do nosso município, principalmente os nossos agricultores pelo trabalho que eles realizam no dia a dia nas suas lavouras em cada região. Mas a gente sabe do povo que é do município de Nova Pada, a nossa agricultura é forte, o nosso agricultor é forte e a gente tem absoluta certeza, olhando aqui para o nosso município, que ele ainda é um município próspero, que avança nas questões. O nosso município são pessoas valentes, competentes, que arregaçam as mangas e mesmo assim com todas as questões vão para frente. Se a gente olharmos outros municípios, outras regiões, você sabe que tem problemas muito maiores para resolver. Claro que nós sentimos também com essas questões, mas a gente sabe que devagarzinho o povo de Nova Pada, juntamente com a administração pública, o legislativo, nós aqui, aquilo que a gente puder fazer para ajudar o povo, a gente sempre vai ajudar, como estamos ajudando também, e no que for do nosso alcance, a gente vai continuar fazendo da melhor maneira possível para que a gente consiga, assim, no nosso município, avançar nas questões como a gente vem avançando e melhorando cada vez mais. Era isso, presidente. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente temos o vereador César Menegat inscrito. Vereador, você tem 10 minutos. Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Hoje é o Doraci aqui que se faz presente, vice-presidente do MDB de Nova Pada. Bem, os vereadores comentaram sobre o que aconteceu da geada aqui. Eu só vou dar mais uma pincelada por cima, né? O que aconteceu com a geada nessa semana. Foram 2 geadas fortes dentro do nosso município, que com certeza, vereador Léo, levaram bastante produção. Da minha produção levou bastante produção, tá? Só para te informar, como agricultor, como uma pessoa que trabalha na agricultura, as perdas foram grandes mesmo. E com certeza essa perda ela vai se tornar também para o ano que vem, porque tudo é uma reabilitação da planta, tudo é um problema estático dentro da agricultura. Só que
dentro disso, né, vereador Leo, o senhor disse que vai tentar ajudar os nossos agricultores, mas nunca vi o senhor pedindo para um deputado auxílio para que a gente tivesse, né, vereador Leo, algum subsídio de seguro contra a geada. Não é verdade, vereadores? Eu não consegui. Eu já falei com vários deputados dentro disso daí para a gente formarmos a força dentro disso daí, que esse seria importantíssimo. Um seguro geada para a nossa região. A nossa região é uma micro-região considerada, ela tem um clima temperado, né? Só que o problema nosso é essas geadas tardias. E a gente acaba perdendo muito. E as previsões nos colocam que até 20 de setembro, meados de setembro, a gente ainda vai enfrentar. Então vamos ter, vereador Hildo, parreiras brotadas, com certeza, que já tiveram percas. Ainda bem que na parreira foram pequenas ainda, não foram tão grandes. Mas com certeza a parreira vai sentir essa geada, porque ela estava entrando no estado de ela estava saindo do estado de dormência e acordando. E com certeza a seiva se congela e ela vai perder qualidade na hora do estouro do broto. Percas para o nosso município, mas não vão achar que essas percas aí depois vão dizer que vão faltar dinheiro nos cofres da prefeitura, como estão faltando, e achando desculpa para isso, porque aquilo lá. Também não é isso daí também, né? Eu acho que dentro desse parâmetro, o agricultor de Nova Pada, vereador Leo, é muito forte, muito. Ele resiste demais. Ninguém desiste aqui. Impressionante. Só que todo mundo faz cortes, né? Em casa, para tentar segurar isso dali. Mas o nosso governo do estado, o nosso prefeito, ninguém fez cortes. Eu acho que é importante isso daí. Vamos ter que cortar? Vamos cortar. O importante é cortar alguma coisa dentro disso daí. Tentar ter um dinheiro em caixa para poder sobreviver, né? O município, a gente gostaria de ver outras obras andando para frente. O vereador Dirceu comenta da placa lá, mas muitas pessoas me disseram que não tinham visto, Dirceu, aquela placa lá. E eu tive que constatar. E as iluminárias que colocaram, presidente, lá, elas estão acima dos fios de luz. Vamos lá ver, elas estão acima. Os fios de luz estão aqui, e as iluminárias estão acima. Os fios de luz estão fazendo sombra. Vamos ver. Eu acho que a vereadora Ivanite falou uma coisa certíssima, essa aí, vereadora. Lá se passar 2 automóveis, não tem como passar, gente. Alguém vai bater, tem que colocar a placa de proibido estacionar, ou pare, qualquer coisa lá. Não pode, não tem como. Não existe. Eu acho que antes de fazer e dizer que está pronto o negócio, tem que alinhar e fazer as coisas corretas. Eu acho que não é dessa forma. E ontem teve um grande fluxo de veículos. E tem que valorizar a nossa região, que ela está sendo procurada pelo turismo, que ela está tendo uma movimentação grande dentro disso daí. Acho que tem que valorizar e é mostrando que a gente tem capacidade para receber as pessoas. Se a gente não tiver capacidade, infelizmente os caras vão dizer, eu vou vir uma vez, mas lá está ruim, ali no fundo tu não consegue nem manobrar, não tem estacionamento aqui, está ruim para o outro lado. São todas questões importantíssimas. Bem, dentro de tudo isso também, com certeza eu não ia deixar de falar das notícias que tiveram nos jornais, das coligações, da desfiliação, da saída do MDB da coligação, né? Na saída do MDB da coligação, da vinda do MDB para o PDT, porque eu digo que foi o MDB que veio para o PDT. Foi o MDB que veio procurar o PDT. E nós tínhamos candidato certo. Só que o MDB, acho que deu tudo, eu acho. Daqui a um pouco, acho que nem mais o candidato a prefeito, acho que vai ser o PDT. Eu acreditava que ia ser o PDT. Acreditava na primeira conversa. Mas dessa forma, se foi. O MDB, eu acho que conseguiu abocanhar, enrolou todos os outros partidos. Não é verdade, vereador Hildo? Enrolou todo mundo. Enrolou prometendo que ia fazer isso, que aquilo. Eu saí do MDB porque estava cansado de estar enrolado. Aí vou para outro partido, me enrolaram também no outro partido. É uma vergonha, gente. É uma vergonha as pessoas que nós temos na política de Nova Pádua. Não encaram uma situação. Não admitem. Esse que é o pior. Eles não admitem as coisas. Tá? Porque eu tinha disponibilizado o meu nome para ser candidato a prefeito, para termos a escolha, gente. Termos a escolha. Não... PDT, vamos junto com o MDB lá, que eu acho que vai dar certo. Mas vai dar certo o PDT sozinho.
Ah, mas nós não vamos ganhar. E precisa ganhar. Tem que mostrar que você tem responsabilidade pelo município. Isso que é importante. O ganhar ou perder é uma consequência das pessoas que vão votar lá na urna. Tá? É as pessoas que vão votar. Não é o partido. Se hoje tivesse candidatura César Augusto Menegat, candidato a vereador sem sigla nenhuma, eu já estava candidato. Mas eu preciso de uma sigla para poder ser candidato. Se tivesse a sigla Nova Pádua, Partido de Nova Pádua, o César estava lá. Mas, de novo, o César saiu do partido porque sempre fui PDT, certo? Minha primeira filiação, o ex-prefeito Dorvalino Pan disse: nós não vamos concorrer à majoritária nem aos vereadores. Pai, o cara aqui tentando fazer uma carreira, jovens, tá? Jovens, escutem, tentando andar na política, né? A gente quer crescer, a gente quer ajudar a Nova Pádua, a gente quer transformar, sempre cortando, César. Aí eu disse: não, vou sair do PDT, vou com o MDB para tentar ver se eu consigo concorrer. Aí concorri, fui eleito, joia, fiz um trabalho dentro da Câmara aqui, o possível. Ninguém é perfeito, né? A gente faz o trabalho possível aqui dentro da Câmara. Aí apareceu a janela, o PDT, vamos lá, vamos montar chapa, certo? Apareceu a janela, correto, César saiu do partido, tudo certinho. Vamos montar uma candidatura própria dentro de um limite para o nosso município, nas pessoas que a gente tem, na capacidade de cada um. Ninguém sabe tudo, né? O que aconteceu? O vereador César foi deixado de lado, nem foi convidado em reuniões, nem sabia mais de nada. E aí o que adiantou trocar de sigla? Peço para vocês. O que adiantou? O que adiantou? Aí o MDB viu essa pessoa como um futuro candidato a prefeito? Sentiu, porque 70% presidente. Eu não acredito nessa que tu colocou no jornal. Mas tudo bem, o senhor coloca como quiser. Mas 31% da população de Nova Pádua ia votar PDT. Já, ponto de arrancada, primeiro. Segundo, aqueles que estavam descontentes do que estava acontecendo, iriam votar PDT. O PDT estava eleito com mais de 80% de votos. Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Isso com certeza era incontestável. As pessoas automaticamente analisaram tudo o que aconteceu. Ninguém é burro para estar tampando os olhos. Mas, infelizmente, o vereador César ficou deixado de lado, ficou aí, ficou a ver navios. Eu agradeço a tudo o que fizeram por mim, agradeço aos partidos que me ajudaram, que fizeram, mas eu não vou concorrer a nada. Eu estarei preparando chapa para a próxima eleição de 2024. Essa daí nós estaremos preparando uma chapa, com certeza com um partido novo, com ideias melhores para o nosso município. Eu acreditava até que o vereador Léo ia ser candidato pelo MDB, né? Pela trajetória dentro do partido, né? Mas voltou o ex-prefeito Itamar Bernardi, voltou de Brasília, resolveu ser candidato. Eu acho que 8 anos ele já prestou para nós, né? Isso é 8 anos de uma prefeitura. Ele fez o mandato dele perfeitamente, dentro do que coloca as leis, tudo certinho. Eu acreditava que a gente poderia crescer dentro, né? O vereador Darley também coloca, disse: vereador Darley, o senhor com certeza futuramente é um candidato a prefeito. Futuramente agora vai estar. Não adianta, é automático. É uma coisa que quem tem a vontade da política e prestar a vontade para o nosso município, que é o quê? Fazer o simples, é trabalhar para o nosso município. Tem toda a capacidade. Agora, se for um político para ter interesse só para sentar na cadeira ou ter algo para dizer que é um político, que coisa é inacreditável isso. É falta de caráter mesmo. Eu acho que o que precisa hoje é termos políticos com responsabilidade para o município de Nova Pádua. Ponto final. E o livro, só para complementar, senhor presidente, e o livro do padre Antônio Galeotto disse bem assim, o título dele é Deus não é estúpido. Encerrado o grande expediente, passamos para um pequeno intervalo.
Ah, é verdade. Retornando aos trabalhos, então, na ordem do dia, nós temos o projeto de resolução número 06, de 17 de agosto de 2020, que cria a Comissão Especial de Estudos para a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Então, fica constituída a Comissão Especial de Estudos para a Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, formada pelos vereadores Silvino Marostica, Evanite Luz Avedana e Maico Morandi, com a finalidade de analisar e exarar parecer sobre a reforma do Regimento Interno do Poder Legislativo paduense. Essa é a matéria que já foi levantada aqui na casa, muitos de vocês já apresentaram algumas sugestões e alterações, e coloco em discussão, então, este projeto de resolução. Vereador Maico Morandi. Acho que todos os vereadores já sabem do que se trata. Muitas das mudanças que nós achávamos que deveriam ser feitas, né, todos nós colocamos as nossas ideias. Veio o parecer jurídico do IGAN orientando para a criação de uma comissão, né, então ficou constituída pelos mesmos membros que integraram a comissão de reforma da lei orgânica. Como eu conversei com o André anteriormente, então ela ficará por 30 dias conosco para uma última análise, e passado o tempo para análise, posteriormente colocaremos em votação as mudanças que permanecerão para os próximos anos. Mais alguém? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Evanite Vedana. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. E vereador Ilhos Tangerlin. Aprovado. Aprovado por todos o projeto de resolução número 06, de 17 de agosto de 2020. Passamos agora para as explicações pessoais, com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos novamente. Me inscrevi, acredito que como alguns colegas também, para comentar um pouquinho a respeito da fala do vereador César. Até não estava nas intenções hoje, mas acho que foi um comentário bastante pertinente e eu pude sentir, de certa forma, me solidarizar também. Um colega que não é da nossa sigla, e isso não tem nada a ver quando a vontade de fazer o bem pelo município é presente. E eu percebo que ele demonstrou isso na fala e que se sente, sim, também indignado com algumas coisas que a gente vê aqui na política do nosso município. César, são felizes aqueles que são enganados temporariamente pela ideia de um propósito que fez os nossos olhos brilharem no sentido de os benefícios que poderiam ser oferecidos. Sim, são felizes aqueles que são enganados por ideias assim, porque eu acho que a política, às vezes, ela é quase como um filme, em que muitas vezes a gente começa assistindo um filme e a gente não sabe quem é bom, quem é mau, a gente se confunde às vezes. Eu acho que pela cabeça das pessoas, eles também podem ficar confusos. Sim, eu acho que ninguém é perfeito, ninguém acertou sempre, e ninguém tomou as melhores decisões ou fez as melhores escolhas. Mas existe sim um lado que está com a verdade, e existem sim pessoas que se dedicaram de coração para o município e que acreditaram muito que este projeto tinha esse intuito. E que acreditaram muito nas pessoas que começaram isso. E que, só para fazer frisar um pouquinho, pessoas que inclusive demoraram muito para dizer que sim. Certo? Porque hoje muitos são vistos como,
exemplo da nossa sigla. Vão conseguir tirar algum proveito da coligação. Gente, assim, ó, sim, a gente é parte da administração. Agora, uma coisa eu posso assegurar para vocês, que nomes nós tínhamos e pessoas boas a gente tem, que querem fazer o bem. Então, que não seja por isso. Então, assim, ó, pode ser que nesse momento fique um pouco confuso também para as pessoas. Mas, no decorrer do filme, digamos assim, a verdade sempre aparece. E espero, sim, que as pessoas sejam capazes de fazer essa avaliação e de escolher, de repente, não quem soube jogar melhor, mas quem tinha as melhores intenções e quem pensa de verdade por eles. Porque quando a gente quer fazer o que é certo, nem sempre é fácil e nem sempre a gente consegue. Ainda mais quando a gente tem outras pessoas envolvidas, a gente tem outras questões que às vezes dificultam a nossa atuação. Então não é fácil. Mas eu acho que as pessoas vão saber ler isso. Algumas coisas são incríveis que a gente acaba vendo só depois. Eu sinto isso também, César. A gente sente isso também. Porque se acreditou em um projeto e se tentou dar o melhor dentro dele e não nos aborrece o fato de uma coligação ter chegado ao fim. Isso é normal. Isso é normal. É a forma como tudo foi conduzido. Que isso a gente sabe como foi. Hoje a gente sabe como foi. E nem tudo a gente pode falar aqui no microfone ou na tribuna. Mas a gente sabe como foi. E isso ninguém apaga. Isso a gente sabe como foi conduzido. E o quanto muitas pessoas, não só alguns de nós, foram enganados. Então, assim, ó, mesmo que a pandemia chegue ao fim e que nós não precisemos, na grande maioria, continuar usando máscaras, vão ter algumas pessoas que vão precisar continuar usando. Ou que vão tentar tirar, mas nunca vão conseguir. Eu acredito, sim, que as pessoas que têm as melhores intenções... Olha, pode tardar, César. A gente pode conseguir coisas muito depois. Mas a verdade é uma só. Era isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Dore que nos acompanha, realmente me reporto aqui na fala do meu amigo César, onde ele diz que não se faz nada pelos agricultores, que não fiz nada. A gente fez muito pelos agricultores, César. Muito no sentido de conseguir verbas, conseguir emendas, conseguir dinheiro para a área da saúde, para a área da agricultura, para a área da educação, pelas obras, com os nossos representantes, com os nossos deputados. A gente fez muito pelos nossos agricultores. A nível de Estado, indo na Assembleia Legislativa, reivindicando melhorias na VRS 814, reivindicando melhorias na telefonia, que ainda a gente sabe que tem problema. A gente fez muito, César, com os nossos agricultores, juntamente com o Poder Executivo, exigindo, cobrando obras, infraestrutura, cobrando máquina, cobrando subsídios dentro da nossa agricultura que foi aprovado aqui, indicações foram feitas por nós também aqui. A gente fez muito sim pelos agricultores, não é? Porque a gente daqui a pouco não pediu um seguro a nível de Estado, que tu como agricultor também não te lembrou nem de pedir, tu teria mais ênfase para pedir, pela geada, que a gente não fez nada pelos nossos agricultores. A gente sabe sim que houve uma perca dentro dos nossos agricultores nessa geada que teve, Hildo. A gente sabe que tem. E a gente vai procurar ajudar de uma menor maneira possível. Mas não que a gente não tenha feito nada. A gente quer cada vez mais sim fazer pelos nossos agricultores da melhor maneira possível e dentro das nossas possibilidades. É isso que a gente quer fazer. Acredito que a gente tenha feito, sim, em todos nós, a gente fez, César, sim, coisas para os agricultores, a gente tenha feito. Outra questão, a nível de partido, acredito que não se gosta no prato que se come. O MDB te deu a oportunidade que tu tenhas sido eleito vereador dentro desta Casa Legislativa. E tu estava no PDT, tu saiu do PDT, tu veio para o MDB, tu foi vereador, agora tu foi para o PDT e ainda assim não dá certo. Acho que foi uma imaturidade tua, César, ter te lançado como prefeito aqui na Câmara de Vereadores
já como um pré-candidato a prefeito diante de uma situação que tu recém tinha entrado na política. Acho que foi um equívoco, uma imaturidade tua. Quando se está na política e se troca muito de um partido para o outro, eu troquei uma vez só, mas quando se está num, se troca no outro e no outro, e não se tem respaldo, e não se tem vez e voz, tem que ver se o problema é o partido ou é a pessoa. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento a todos novamente. Eu vou falar um pouco como que não é meu costume entrar em política, então eu vou nos assuntos que nos interessam. Foi colocado por colega César a respeito de nós que procurar os nossos deputados. Eu concordo com ele, isso é bom. Tempo atrás eu estive lá em Brasília, eu estive comentando o assunto para ter mais uma ajuda para os agricultores, ver o que eles poderiam fazer, só que perante das leis deles, eles veem assim tudo escrito, eles sabem o que eles respondem. O governo já está ajudando com 35% a 40%, que foi o ano passado, no setor da uva. Então eles colocam isso. Nas frutas, eu sei que o seguro é complicado, porque quem vai pagar um seguro numa fruta, eu não posso até falar muito, porque eu não tenho fruta, eu trabalho só com pareira. É complicado ver seguro. Só que para eles, na planilha, eles têm tudo isso. Então é complicado. Tu vai lá, fala e tenta explicar, mas eles dizem, mas o governo já está ajudando. Com 35%, ano passado agora foi para 40%. Então essa é a oportunidade que nós estamos fazendo, estamos provando. Então eu vejo assim que é complicado, mas tu tem razão. Mas não é que nós estamos parados. Nós fomos, eu coloquei e tudo, mas eles te respondem isso. Também pegando um pouco o teu gancho, Léo, das telefonias, agora que tu lembraste muito bem, isso aí sim é uma vergonha mesmo, porque eu vejo por mim eu perdi a conta, se é 2 meses ou 3 que eu estou sem telefone e não tem jeito de vir arrumar os telefones, não é só eu, tem mais 3 a 4 famílias lá em redor que estão sem, e estou pensando seriamente de ir no banco e cortar a conta, e depois vamos ver o que vai acontecer. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Civino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres e colegas vereadores, servidores desta casa e o Dore que sempre se faz presente. Bom, eu, colega vereador Dirceu, da que tu tocou no assunto dos telefones, quero dizer aqui uma pura verdade. Ontem eu fiquei mais de 40 minutos com o telefone ligado a respeito da telefonia. Não tem só 3, 4, tem 12 que faz 20, 30 dias que não estão funcionando aqui em Nova Padua. Até ontem, depois de tanta insistência, consegui falar com o supervisor. Não era supervisora. Aí eu coloquei toda a situação e me prometeu que esses 12, 13 lá, que entre 24 horas ou 48 horas, hoje ou amanhã, eles vêm arrumar. Mas eu acredito quando vejo. Só que ela colocou assim, que como todo mundo sabe que aqui tem o tal de Júlio, que agora ele está morando aqui em Nova Pádua, que faz a nossa região aqui, e esse mês de agosto ele entrou de férias. E vem um outro, e ele tem pouco conhecimento, vem com o protocolo aberto de ele dá uma passeada, se ele não acha o cara em casa, vai embora. E se tem 5 protocolos abertos, ele olha só um e vai embora. É isso que está acontecendo. Mas agora, a partir da semana que vem, dia 1º de setembro, Júlio, até eu passei mensagem para ele de todos. Ele me disse, me desculpe, Silvino, que eu estou de férias. Eu agora, por enquanto, não sou eu. Tem o meu amigo, me disse o nome que não me lembro mais. Mas tem... o telefone eu digo, já disse, se vocês querem vir lá em casa, eu mostro para vocês. Eu tenho um maço assim de papel, tenho mais de 500 protocolos feitos.
Todos os dias é 3 ou 4 ou 5, 3, 4, 5 que não funciona aqui em Nova Pádua. E arruma às vezes quebra os outros, que nem no teu caso lá, eu sei, até ele sabe que inverter os fios. Quando que foi quebrado o cabo lá no parede, eu entrei na justiça, ganhei 3.000 reais. Ganhei ainda na justiça, mas agora tenho que ir para Porto Alegre, até tem a advogada, tem mais 4 ou 5, até estou aconselhando aqueles que demoram mais de 20, 30 dias. Cito até um caso, tem lá o Cirilo Baggio, lá no Bonito, eles têm empresa. E eles estão faz mais de 20, 30 dias, agora que não tem telefone. Eu disse, vem aqui que te dou 3, 4 protocolos e entra na justiça. Vai na justiça com danos morais, perda de dinheiro, porque ele perdeu negócios da empresa e perdeu, às vezes teve que gastar mais, ter que ir com o carro, gastar gasolina, porque o telefone não está funcionando. E já aconselhei vários, e vários já foram na justiça, sempre 1.000, 500, 2, 3.000 reais, o juiz dá causa de ganho que merece de indenização. Era isso. Bom, a respeito do telefone da que tu tocou nisso. Aqui eu queria, senhor presidente, até a diretora hoje saí, depois me passei. Até o comentário que fez a colega Jéssica a respeito do aumento dos servidores. Hoje de manhã, até desculpe que isso digo que escutando a Rádio Gaúcha, o presidente da Câmara dos Deputados ficou mais de 30 minutos de entrevista, o Maia. Aí, então, eles colocaram tudo sobre esse problema de que o Senado vetou e eles ajudou o governo e aprovou. E bem como tu colocaste, o dinheiro que poupa dá para dar auxílio ainda e milhões de dinheiros. E eu gostaria, sim, senhor presidente, que esta casa mandasse uma moção de repúdio ao Senado daquilo que eles fizeram e uma moção de agradecimento à Câmara dos Deputados. Porque é um monte de dinheiro e era assim, até me desculpe, Léo, que tu és servidor público, o Maia disse bem assim, até os repórteres da Gaúcha, o único que não teve prejuízo na epidemia foram os servidores públicos, porque bastantes da empresa foram despachados, muitos tiveram que fazer um acordo de reduzir o salário, e muitos ainda não estão ganhando salários porque as empresas estão quebrando. E de únicos que foram bem, que não tiveram desconto de nenhum pila, não perderam dinheiro, foram os servidores públicos. E ainda queria dar ajuste, teria sido uma injustiça e uma desfacatrua que teria feito que nem a coisa os senadores fizeram. Mas, outra coisa que eu queria, só para terminar um pouco, de ti, César. Eu digo sinceramente, hoje de meio-dia, eu fui trabalhar da 1h30 até as 3h, parece que tu influenciou o pensamento, aquilo que tu falou, certas coisas lá, até testemunha que está me ajudando por dar um nível. Pede para ele o que nós falamos do jogo, do partido, aquilo que tu falou, parece que influenciou o pensamento. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos, cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, Aline e o André, que já se retirou, Doraci, que nos acompanha, e as pessoas que nos assistem pelo Facebook, sintam-se cumprimentados. Uma boa noite a todos. Realmente foi tratado sobre diversas questões hoje. César, o que tu falou, de novo mexeu comigo. Semana passada eu pude estar compartilhando um pouco do meu sentimento, do que foi para mim essa quebra de coligação e a forma como foi tratada essa questão. E realmente, só de tocar nesse assunto, meu coração já dispara mais rápido. Mas enfim, se fosse colocar na balança como é se sentir usado, César, eu acho que nós poderíamos estar do teu lado. Mas vamos lá, eu acho que quem realmente gosta de Nova Pádua, quem realmente pensa no futuro dessa cidade, com a situação que a gente está vivendo hoje no cenário político, realmente não para de pensar um minuto. Não para de pensar, perde noites de sono, né, colega vereador Darley? Pensando, analisando a situação, refletindo.
né, tentando chegar a algumas conclusões. E eu também gostaria de fazer uma pequena analogia do que é a política comparado às nossas vidas privadas, comparado aos nossos negócios, comparado à nossa vida. Vereador Hildo, por exemplo, o senhor é um pequeno produtor de vinhos, e a gente tem um acordo, eu e tu, né? Tu me oferece a tua produção de vinhos, a gente fecha um acordo, tu trabalha, tu se dedica, tu produz, tu é responsável, tu tenta fazer o teu melhor para entregar um produto de qualidade, chega na hora da entrega, eu que sou o teu comprador, vou lá e digo, não, nós não vamos mais negociar. Ou, na hora de te pagar, essa pessoa essa pessoa não acorda mais com os termos que foram ditos lá atrás. Como é que tu se sentiria? Tu confiaria ainda nessas pessoas? Será que as pessoas de fora que veem esse negócio e veem a forma como foi tratado o negócio, confiariam ainda em vir negociar comigo, sabendo que eu não sou uma pessoa de palavra? Faço outro exemplo. Trabalhei por quase 3 anos em um banco, numa instituição financeira, muito tempo como caixa. Pergunto a vocês, né, não sei se alguns de vocês eram clientes ou não, vocês se sentiriam à vontade de ter uma pessoa trabalhando no caixa, cuidando do dinheiro de vocês, fazendo negócios para vocês, se essa pessoa é uma pessoa que não tem mais credibilidade, se é uma pessoa que por muitas vezes falta com a honra e com o compromisso? Vocês teriam credibilidade numa instituição assim? Numa instituição ou em pessoas assim? Eu, particularmente, não. Então, a conclusão dessa analogia, dessa reflexão é que nas nossas vidas privadas, nos nossos negócios, nos nossos investimentos, a gente vai com quem tem mais palavra. A gente vai com quem é verdadeiro, com quem tem credibilidade e com quem assume os compromissos e honra a própria palavra. Pergunto a vocês, por que na política deveria ser diferente? Fica a minha mensagem, fica para vocês também pensarem e refletirem. O que será melhor para a Nova Pádua? Também me solidarizar, os vereadores já colocaram sobre a grande geada que tivemos, né, prejudicando muito nosso setor agrícola, principalmente dentro das frutas de caroço. Então, certamente, a prefeitura, o município, vem dando os bons subsídios para essa área e, com certeza, teremos sim que apoiar ainda mais o nosso agricultor, pois sabemos que 2 anos atrás tivemos uma grande chuva de granizo, geada, passamos por várias dificuldades e o agricultor está sempre ali movimentando e levando esse país nas costas. Também, com os últimos segundos que me restam, quero parabenizar a PAI, nossa PAI de Nova Pádua e Flores da Cunha, pelo belo trabalho que vem realizando, agora também com a Semana das Pessoas com Deficiência, realmente se importando, nunca esquecendo essas pessoas que também são tão importantes para nossas famílias e para os nossos amigos. Era isso, presidente. Obrigado. Vereador César Menegato com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas. Só reportando a fala do vereador Léo, e ele disse que eu troquei também de partido, fiquei trocando. Eu fui candidato a vereador Léo, muito antes do que o senhor. Muito antes. E com certeza, se o senhor tem 2 fotos ali, uma teria sido minha também, pelo trabalho que eu fiz dentro do MDB. Tá? E o prato que o senhor disse que eu cuspi dentro, é o prato que vocês me serviram sem nada. Vocês me serviram esse prato sem nada. Porque teve gente do diretório, que não era do diretório do partido, para informar vocês, que não era do diretório do partido e votaram. Votaram a favor do vereador Léo, presidente. Eu não fui agredir o presidente, porque isso, eu engoli para mim. Eu tive que absorver isso dali. E aí tu vem me dizer que eu cuspi no prato do MDB. Que situação, né, vereador Léo? Que situação. Tá louco? Obrigado.
Obrigado por isso, te agradeço. Não vou levar mágoas, não vou levar mágoas. Isso dali fica para mim. Para minha inteligência, eu sou muito superior à vossa excelência. Muito, com certeza, teria feito um trabalho muito melhor que o senhor aqui dentro da casa. Com certeza, faria algo bem diferente. Mas dentro disso daí, as coisas vão se realizando e se fazendo. E aconteceram muitos quilômetros de asfalto, né? Foram conseguidas várias emendas com deputados, feito várias obras. Mas hoje, os buracos são enormes nesses asfaltos. E é isso que estão servindo para o nosso agricultor, para o nosso pessoal. Estão servindo buracos nos asfaltos. Certo? Estão servindo buracos. A telefonia é uma vergonha, mas teve um deputado que veio aqui e disse: não, eu vou tentar conseguir trazer uma antena para a nossa região. A internet que está essa situação dentro disso. A gente não consegue ter uma internet boa. É complicado nossos morros, né? Cadê a fibra ótica? Dentro disso daí. Conversei também essa semana, vereador Léo, com deputados do MDB. Eu não tenho sigla que não converse. Eu converso com todo mundo. E tenho respeito a todos. Muito respeito. Certo? O vereador Zanquim, lá de Nova Prata, o deputado estadual Zanquim, lá de Nova Prata, foi ex-prefeito lá, hoje é deputado estadual. Eu disse: Zanquim, como é que estão andando as tratativas também lá na Câmara, né, na Assembleia, sobre as questões do aumento dos impostos? Né? Como é que está sendo? Como é que está a bancada do MDB? Está falando o quê? Como é que estão? Isso aí são coisas que vão acontecer em cima de nós. Senhor presidente, quantas diárias eu tirei aqui? Quantas diárias eu tirei para ir a Porto Alegre? Nenhuma. Tenho certeza disso, né, Alina? Eu não preciso gastar do dinheiro público para conversar com algum deputado ou tentar alguma coisa. Só que não tenham pessoas que venham atrapalhar. Esse que era o maior problema, porque tinham pessoas que só sabiam vir atrapalhar. Tu conversava com um ou conversava com outro, não tem que fazer com aquela pessoa, tu tem que ver com aquele outro, aquilo ali, porque dentro do município é aquela pessoa quem manda. Caramba, eu fui eleito vereador pelo povo de Nova Pada. Eu só usei a sigla MDB. Fui eleito pelo povo. Foram as pessoas que foram lá me votar. E com certeza fiz um crescimento muito grande dentro da política. Muito grande. E com certeza se o meu nome estava ali, na boca do povo como um candidato a prefeito, não era por nada. Não era por nada. Porque pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento e pela capacidade, eu tenho certeza que iria governar muito bem esse município. Muito bem. Porque eu iria me cercar de pessoas boas e não de pessoas ignorantes. Ia me cercar de pessoas boas e não pessoas que estão ali para um cargo público. Dizia o careca do PTB, uma teta, né? Uma teta. Isso daí é palavras hostis. Eu acho que é um cargo público para se beneficiar de um cargo público. Eu acho que isso daí é horrível. Horrível. Ninguém sabe mais que ninguém, mas cada um tem a capacidade dentro da sua questão, certo? E a obra lá no fundo, o vereador Dirceu lá no fundo, com certeza é para ser analisada. Se ela não está finalizada, mas está na reta final. Agora, aquele poste de luz lá, que foi colocado novo, certo? Eu acho que ele tinha que ter sido de 12 metros para as carretas não encostar fio lá. Vai ter carreta de fruta que vai bater em cima. Com certeza vai bater em cima. E eu acho que, já que estavam fazendo uma obra, tinha que ter feito uma obra com qualidade, se somos mesmo o município de primeiro mundo. Ou se não, deixa a obra como que estava, que não estava incomodando ninguém. Obrigado, presidente. Então, referente aos assuntos abordados, iniciando com aquilo que foi mencionado do decorrer da semana, né, a geada, nós... vereadores que sempre envolvidos com esse setor da agricultura, né? Como foi mencionado aqui pelo vereador Hildo também, a irrigação, como é benéfico nesses momentos para os agricultores que já conseguiram instalar a irrigação antigeada, né?
a necessidade dessas pessoas estarem fazendo esses investimentos, né, principalmente quando vão renovar pomares, né, que eles tenham já esse planejamento, e graças ao nosso bom trabalho aqui como vereadores, a gente desde 2016 fez uma série de melhorias, né, na nossa legislação municipal, no que diz respeito também ao meio ambiente, à agricultura, né, junto à administração, com o secretário da Agricultura, Samuel Smidler, nós melhoramos algumas burocracias, né, para fazer essas melhorias. São inúmeras açudes abertas desde o início do ano, que servem não só para a estiagem, mas servem também para esse momento, para quem buscou esse investimento em meio à sua propriedade rural, de fazer essa irrigação antigeada. Então, muito vai do encontro daquilo que o vereador César também levanta, né? Que bom se nessa parte da agricultura a gente tivesse um seguro, uma cobertura também voltada a isso, a geada. Eu acredito que deveria sim existir um zoneamento específico nessas questões, mas são coisas que a gente tem, como você mesmo disse, se dedicar, trabalhar, correr atrás dos nossos representantes nas outras esferas, a nível estadual e federal, e eu sei que tu fez isso, tu fez muito isso também, assim como a nossa bancada sempre fez também, sempre manteve contato com esses deputados, e na medida do possível a gente vai trazendo algumas novidades aqui para o nosso município também. Sobre a sua fala específica, eu diria o seguinte, que não é somente Deus, o povo também não é mais estúpido quando se fala em política. Se em outros momentos, como é de alguma sigla partidária que se apresenta novamente como uma opção nessa eleição, que apoiou quase uma implantação de um comunismo no nosso país, é só ver os fatos históricos ali, né? Qual foi a legenda que ajudou a quase destruir esse país, e a gente vai vendo que a verdade é uma só. Talvez nessas eleições, de um lado, nós iremos ter narrativas, e do outro, nós iremos ter fatos. E eu diria para ti assim, somos nós com uma só voz. E agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 24 de agosto de 2020. Boa noite a todos e uma ótima semana.